Festivais são realizados nos mais diversos formatos. Em sua essência, são pontos de encontros de amantes da música, das artes e muitas vezes de profissionais do setor musical, revelando-se também um lugar onde se fortalecem conexões profissionais, ampliam-se contatos a fim de fortalecer a indústria cultural. Isso se dá não somente através de shows, mas também de palestras, workshops, reuniões de negócios e festas. No contexto brasileiro, já há algum tempo, importantes feiras de música vêm se consolidando no calendário cultural do país, sendo essas de extrema importância para a revelação de novos talentos no Brasil e no mundo, responsáveis pela ascensão de importantes artistas brasileiros. Hoje, esses eventos apresentam propostas que vão muito além de uma seleção de shows musicais, incorporando novas linguagens e atividades. São acontecimentos que nos dão um panorama do melhor que o mundo vem produzindo. No intuito de refletir sobre toda essa diversidade e complexidade, o Encontro Festivais em Cena promoverá um bate-papo com os mais influentes profissionais do ramo dos grandes festivais de música, para que juntos provoquem uma reflexão profunda sobre o impacto positivo que esses eventos causam na indústria da música, suas dificuldades e diferentes meios de cooperação para suas continuidades. No terceiro episódio da série, falaremos sobre networking em festivais e conversaremos com Melina Rickson, empresária e fundadora do Porto Musical, a mais antiga, além de uma das mais importantes conferências internacionais de música do país, que acontece no pré-carnaval de Recife, em Pernambuco. Nosso segundo convidado é André Bourgeois, empresário e produtor, responsável pela curadoria do Brazil Music Summit, importante evento de exportação de música realizado pela Brasil Music Arts. Por último, nossa terceira convidada é Fabiana Batistella, diretora e fundadora da CINSP, Semana Internacional da Música em São Paulo, sendo provavelmente a maior conferência de música do Brasil. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o terceiro episódio do Bate-Papo Festivais em Cena, produzido e apresentado pelo Sesc 24 de Maio. Eu sou o Daniel Nogueira. E nesse terceiro episódio a gente vai falar sobre networking nos festivais. E para essa ocasião aqui eu tenho o prazer de receber esses profissionais que são também muito amigos e que eu admiro muito já de muito tempo. A Melina Rickson, do Porto Musical, Fabiana Batistella, da CIN São Paulo, e o André Bourgeois, representando o Brasil Music Summit, o evento da Brasil Music Arts. Pessoal, muito obrigado a presença de vocês aqui, Melina, Fabi, André, obrigado pelo tempo de vocês, vai ser um prazer conversar com vocês. E, como eu falei, nesse episódio a gente vai conversar sobre networking. Então, de cara, assim, pode vir, quem já conhece as feiras de música, já pode se perguntar, pô, mas feira de música não é um festival, né? E quando eu já ouvi e já discuti sobre isso várias vezes, assim, mas você vai lá para fazer negócios, etc, etc. Mas eu que frequentei muitas, Womex, Jazz Ahead, APEP, Sim, Porto Musical, eu passo o dia inteiro, de fato, fazendo negócios, tendo reuniões, conversando com as pessoas, e espero ansiosamente pela noite, que é a parte dos showcases que, ao meu ver, é um festival ali dentro da feira, né? Então, a gente vai conversar sobre isso também, mas a ideia dessa parte de festivais, a gente falar sobre festivais que podem movimentar a cena, o setor industrial da música. E eu queria começar hoje com você, Melina, que tem o Porto Musical, que eu acredito que é o evento mais antigo aqui. Eu tenho uma paixão, um apreço especial pelo Porto Musical, porque eu comecei a fazer as coisas de produção e de venda de shows em 2011, quando eu decidi ir para a Womex, né? Eu estava com uma amiga minha, Magda Pucci, que ela falou, você quer mandar suas bandas lá para fora, você quer tocar no mundo, você precisa começar a frequentar essas feiras, precisa frequentar onde esses profissionais estão, mostrar para eles. Tem a Womex, mas assim, se você quer ir na Womex mesmo, eu aconselho você a ir no Porto Musical, que acontece antes, que acontece em Recife, em fevereiro, no pré-carnaval. Eu já tinha uma relação com o Recife muito grande, porque eu trabalhei muito tempo com o Antônio Nóbrega, e acabei parando no Porto Musical. E de lá as coisas rolaram muito para mim. Fui lá que eu conheci a Laura Araújo da Mime e etc. Não vou me estender nessa história também. Então, vou começar com a Melina aqui, mas eu faço uma pergunta e, se possível, eu gostaria de ouvir dos três a mesma pergunta.
Tem um roteiro aqui que eu sigo mais ou menos, mas eu gosto desse bate-papo que as coisas sejam bem livres. Então, se vocês querem falar alguma coisa, vocês acham que tem alguma coisa relevante para ser falada, pode me interromper, pode falar, tá? Fiquem à vontade. Então, Melina, e depois Fabi e André, gostaria de saber brevemente da trajetória de vocês como empreendedores da música, como produtores da música. Não precisa, a gente não tem todo o tempo do mundo, mas também não precisa correr. Então, um pouco da história de vocês e um pouco da história do evento de vocês, que no caso é Porto Musical, assim, e o Brasil Music Summit, e qualquer coisa que vocês acham que seja relevante falar, tipo de período, de tempo que está, coisas que já aconteceram. Então, fiquem à vontade. Então, Melina, vamos lá com você. Ei, olá, meus amigos. Olá, Fabi. Quanto tempo. Bom demais estar aqui, retomando os contatos. Isso é importante. Esses encontros servem para isso, né? Aí, antes de me apresentar, eu vou dizer que toda feira, toda convenção de música é um festival, né? Mas nem todo festival é uma feira, apesar que cada vez mais os festivais também são feiras, né? Estão ficando híbridos. Eventos como Porto Musical, como o Brasil Music Summit, como todos esses, já começaram híbridos, já são festival, já é festival e convenção, né? Negócio e tal. E agora os festivais todos também são isso. Então, não tem essa conversa mais de o que é festival, o que é convenção. Está todo mundo caminhando para um caminho só, que é entender que esses encontros são fundamentais para capacitar, para experimentar música, que é o que a gente sempre propôs, né? Mas eu já fui direto na provocação aí que você fez no começo da conversa, Dan. É isso aí. Mas falando um pouco sobre mim, eu tenho 25 anos de carreira na música. Comecei produzindo um festival que existe até hoje, chamado Abril pro Rock, um dos primeiros festivais independentes do Brasil. Foi durante o Abril pro Rock que a gente criou junto, eu e Paulo André e a Sonali, meus ex-sócios, o Porto Musical. Paulo André foi o primeiro brasileiro a participar da Womex. Quando ele ia, não tinha ninguém, tanto é que quando os brasileiros chegavam, era ele que saía apresentando todo mundo lá. E foi através do Paulo André que eu também fui para parar na Womex, né? Em 2003 foi a minha primeira Womex. Sempre fui uma profissional da música ligada mais à executiva de eventos. Então eu fazia a executiva do Abril pro Rock, depois a executiva do Porto Musical, assumi depois a diretoria do Porto Musical, né? Faço a curadoria e a diretoria hoje em dia, e depois de muito tempo, foi que eu acabei trabalhando também no desenvolvimento de carreiras artísticas, né? Trabalhando com alguns artistas, coisa que eu antigamente não achava que eu me daria bem, não tinha muita paciência de trabalhar com artista, meu negócio era mais evento, projetos e tal. Mas quando eu comecei, eu acabei que eu gostei, me apaixonei por um artista que eu trabalho até hoje, talvez um dos casos mais longos. André deve estar nesse páreo aí com o Céu também, mas da música independente brasileira, esse relacionamento meu com Siba, né, que existe até hoje. Incrível. Faz quanto tempo? Poxa, 14 anos. Eita. Ganhei de você. É igual. São poucos casos assim de tanto tempo na música brasileira, mas falar um pouquinho de mim. Então eu trabalho com alguns artistas, né, desenvolvo alguns projetos, e hoje eu faço a direção do Porto Musical, que é o meu principal projeto assim da vida, eu diria, né? O Porto Musical ele foi criado em 2005, foi criado em parceria com a Womex, essa convenção que a gente participava e que a gente entendia que fazia muito bem para a música mundial, que era importantíssima para a exportação e para a conexão entre os países, entre os profissionais dos países e tal. E um pouco inspirado nisso, e com o fato de que o Brasil não tinha nenhum evento focado na exportação da música, a gente resolveu criar o Porto Musical, e a Womex encampou isso junto com a gente criou junto. Inclusive, o nome Porto Musical foi dado pelo criador da Womex, não é nosso, é dele, ele que deu o nome, o Borkowski que deu esse nome, né? E nós criamos, então, em 2005, o Porto Musical com os pilares, que era exportar a música brasileira, receber música estrangeira no Brasil também, né? Trazer produtores, programadores, curadores
estrangeiros para conhecer a música brasileira, né? E também pense que 2005 foi um ano que a internet estava realmente naquela transformação, era um período de transformação grande de tudo, né? Do promover, do vender, do criar a música. Então, a gente queria também abordar a entrada da internet na época e do digital nesse jeito de fazer música. Então, a gente conectou esses pilares, né? Depois de um tempo, falar sobre internet já tinha ficado para trás e tal. Hoje, o Porto é uma convenção internacional de música que, para manter a minha sanidade mental, porque antes de ser produtora, eu sou uma pessoa que gosta de viver a vida com tranquilidade, ele virou bienal em 2009, porque não dava para fazer um evento anual. Fui muito cobrada pelos meus amigos na época, mas eu garanti para eles e para mim que era a melhor coisa. Nunca me arrependi de ter transformado o Porto em bienal. E ele está indo para a sua 10ª edição em 2022. O calendário bienal dele ajudou ele em algum nível nessa pandemia, porque a gente conseguiu fazer o Porto Musical em 2020 presencial, por muito pouco. Foi uma edição maravilhosa aqui em Recife, e 2 semanas depois a gente estava em quarentena já. Ou seja, por muito pouco a gente Eu não... lembro. Você lembra muito bem disso. Foi meu último show com pessoas, muita gente foi. Meu Deus do Foi céu. o último rolê da galera. É inacreditável, assim. E vai ser o primeiro agora, né, da volta também. Então, podemos dizer que a pandemia ficou entre um Porto e outro. O Brasil, pelo menos, foi isso. Exatamente, é por isso que eu estou dizendo que o calendário bienal dele, de uma certa forma, pode ter favorecido que a gente não deixou de fazer nenhum evento. Pelo contrário, a gente até fez um evento esse ano fora de época por conta da Lei Aldir Blanc. A gente fez o Porto Musical online esse ano para manter aí alguma coisa viva. Então, hoje a gente está trabalhando sim para um Porto Musical 2022, num formato aí presencial, em algum nível que a gente ainda não entende qual é, e que iremos trabalhar com toda essa instabilidade que o produtor está acostumado a trabalhar, pero no mucho, né? Não precisava... Não exagera, né? Não precisava exagerar. A pessoa fazer um desenho de um evento nesse momento é a coisa mais desgastante do mundo, mas eu tô voltando a ficar animada e achar que a gente vai voltar a se mexer, apesar de saber que não será um bom momento para a gente da música, que essa retomada, se duvidar, vai ser pior do que a própria pandemia, quando estava tudo parado, porque pelo menos na pandemia, Maria, entende o que eu estou querendo dizer? Na pandemia a gente tinha leis de auxílio, leis disso, leis daquilo, depois elas vão acabar e a gente vai estar com a terra arrasada danada aí, de circulação, de falta de fomento, de falta de tudo. Então, assim, mas para isso temos as nossas convenções, né? Para que a gente bote esse povo para pensar junto, para se encontrar, para bater cabeça, que na verdade é o que a gente sabe fazer bem, né, gente? Pois é. Pô, é incrível. Obrigado por compartilhar a história aí. Eu tive presente em algumas edições do Porto Musical, e eu falei assim do Porto Musical porque até quando eu consegui coisas, a primeira experiência que eu tive indo numa feira, eu já conhecia a Lu Araújo da Mimo, tive a oportunidade de participar com o projeto Coisa Fina, isso em 2011, né? Fiz show com o Verocai na Igreja da Sé, depois fiz um show do Coisa... Fizemos workshops incríveis. E eu me achei ali, falei, gente, pô, sou muito mais eu ficar me dedicando a sabe, vender os produtos, as bandas e as coisas que eu gosto, do que eu ficar tocando em qualquer lugar que me chamarem, porque eu preciso circular dinheiro, né? Mas mais do que isso, em 2013, o Bexiga 70 participou do Porto Musical no showcase. E aquilo, assim, é indiscutível que aquilo foi a porta de entrada para o Bexiga lá fora, né? Não vou nem dizer na Europa, porque aquela vez foi na Europa, mas aquilo abriu a porta para o mundo, para o Bexiga 70, né? Então, pô, achei, assim, não por ser mais o mais antigo, mas porque eu tenho exemplos claros, assim, que eu posso
como vale a pena você participar de uma feira de música, como vale a pena você investir, participar de um showcase, etc, etc. Melina, obrigado. Fabi, agora eu queria ir com você, assim, São Paulo, que, pô, também tenho relatos e experiências ótimas de ter participado. E eu lembro muito bem quando eu participei do Porto Musical e conversando com o próprio Paulo André, né? Aliás, o Paulo André participou do primeiro episódio aqui como curadoria, contou histórias incríveis sobre o Billboard Rock. Depois vocês vão ver aí. Mas a minha pergunta naquela época, porque São Paulo sempre foi não, mas de um tempo para cá, São Paulo sempre foi um motor aqui do Brasil, né? Culturalmente, financeiramente, etc. Como a gente não tem vinha essa questão na cabeça do Paulo, que estava na minha cabeça também. Pô, como a gente não tem uma conferência de música nos moldes do Porto Musical, ou parecido, ou com os próprios moldes, em São Paulo, que é a cidade onde assim, é natural os artistas virem morar até aqui, sei lá, às vezes sair de Pernambuco, às vezes sair do Rio de Janeiro, para vir aqui por facilidade de acesso a isso, né? E foi quando, de repente, eu já nem lembro que ano, surgiu assim São Paulo. E desde a primeira até nem sei que edição a gente está agora, que já faz bastante tempo, mas assim, eu participei de todas. E o que me espantou muito foi a velocidade que assim, São Paulo cresceu e o tamanho que ela ficou, né? Então, mais uma vez, eu só dei essa introdução aqui para falar minha relação com a Assim São Paulo, mas queria saber até mais de você, como produtora, como empreendedora na música, e um pouco da história da Sim, porque eu contei aqui superficialmente, né? Como é que aconteceu, como é que você acabou juntando tanta gente legal para fazer parte, assim, porque praticamente todo mundo que eu conheço que está nesse rolê mesmo do setor industrial da música aqui, do setor da música, colabora de certa forma com a Sim São Paulo. Então, o que você pode falar da Sim para a gente? É Semana Internacional da Música, se eu não estou enganado, né? Semana então, Internacional de Música de São Paulo, isso. Maravilha. Que é um nome que a gente quis dar, assim, bem literal, né? Para que fosse bem compreendido que era assim como Semana de Moda, né? São Paulo Fashion Week, Semana de Moda de Paris, que você entende que é uma semana internacional, que é um evento de inovação, né, de um setor artístico internacional, mas que está sediado numa cidade. E a gente quis dar esse tom de oficial. E eu acho que é isso que você falou, assim, eu acho que o crescimento da Sim foi muito ajudado pelo fato dela estar em São Paulo. Porque mesmo que seja eu não sei se na prática é verdade, mas as pessoas acham que é mais fácil vir para cá do que ir para Recife, né? Acho que muitas vezes na prática é verdade. É mais barato, né? De qualquer lugar que você esteja, vir para São Paulo. Sempre chega aqui os voos, né? Isso, a gente é um hub aéreo, né? A gente é uma conexão aérea. Então, mesmo a parte internacional ou a parte nacional, assim, de logística, São Paulo é muito mais fácil mesmo. Isso facilitou não só para a gente investir, né, uma pequena quantia em trazer pessoas, mas também conseguir parceiros que mandassem profissionais e artistas para cá, e também conseguir que o público, os profissionais da música viessem para cá para participar. Eu não consigo, sabe, tipo, entender a dificuldade que é fazer em Recife. Assim, porque é caro e é no carnaval, né? Imagina. O carnaval torna muito mais caro, né? É quase que a Europa, assim, às vezes. Totalmente. A logística é a logística mais cara do ano. Pois é. Então, assim, e eu tô assim na fase que é o limite da logística, sabe? Então, assim, uma semana a mais já fica mais caro por causa de Natal, férias e tal, aqui em São Paulo. Então, no começo de dezembro é quando todas as coisas param no mundo inteiro, então a galera pode vir para cá. É quando a indústria nacional também está começando a fechar as contas, está começando já a querer se encontrar, está diminuindo, né, o ritmo, está querendo já planejar o ano que vem. Então, é meio que uma data estratégica mesmo para conseguir ter mais resultados, sabe? Bom, eu comecei em 99, então eu tenho 22 anos 22, de carreira oficialmente, 99 para 2000, mais ou menos. Eu comecei como jornalista na revista Bis, e eu era estudante ainda, me formei em 2000,
E aí eu fui ser estagiária na Bis e eu ganhei de presente, né, logo de cara, uma sessão que chamava Democracia, que eram 2 páginas sobre lançamentos nacionais. Então eu tinha que, a minha função era descobrir artista novo no Brasil para lançar na revista Bis, tipo, sonho, né? Você mal começa a carreira e você já ganha né, um estágio assim. Foi muito legal, só que a Bis ficou até 2001. Ela estava naquela fase, ela era metade da editora Símbolo, metade da editora Abril, e aí acho que Abril, eu não sei quem, resolveu fechar a revista. Então eu fiquei 2 anos na Bis. E aí em 2001 eu fiz um festival chamado Festival Upload no Sesc Pompeia, que era nessa pegada, novos artistas brasileiros tocando junto num festival. Por incrível que pareça, nessa época não tinha um festival, né? Você estava falando que não tinha conferência no Brasil, não tinha festival de novos artistas brasileiros em São Paulo, né? Não tinha. Então a gente fez o Upload, tomamos um prejuízo gigante, porque naquela época o Sesc não dava a grana para você fazer o evento, você tinha que trabalhar com bilheteria. Mas a gente fez a segunda edição, 2002, e aí em 2002 resolvi oficializar uma empresa, né, chamada Inker Agência Cultural. Então, oficialmente, a Inker é de 2002, ela tem 19 anos. Bom, pelo Upload passaram vários artistas, tipo de Cachorro Grande a Los Hermanos, a, sei lá, Instituto, com participação do Sabotage, semanas antes dele morrer. Foi muito legal, mas não deu nenhum dinheiro, só deixou dívida. Mas foi tipo um cartão de visita, tipo, cheguei na produção, né? No setor ao vivo. Agora tem eu também, gente. Sim. Aí comecei. Tô na área agora, oficialmente na área. Em 2003, depois que aconteceu o Popload Festival em Curitiba, que trouxe Breeders, né? Eu já tinha feito alguns artistas internacionais, mas assim, muito pequenos. Uma banda uma banda chamada Nebula, que era bem de nem lembro como chamava, enfim, o estilo era bem metal garagem e tal. Tinha feito uma banda japonesa, umas coisas assim bem alternativa. Mas aí depois do Curitiba Pop Festival, primeira edição, a Paola Vescher, que era produtora do Curitiba Pop Festival, me ligou falando: eu quero trabalhar para você. Eu falei: mas eu não tenho nem escritório, o que você quer fazer aqui? Não, eu adorei o Popload, eu quero trabalhar com você. Tarana. Não, pera, deixa eu te contar a minha realidade. Eu trabalho em casa, eu sou uma moleca de sei lá quantos anos, né? Era tipo ela se meteu a fazer um negócio, eu também. Era aquela fase que a Melina falou, né? Transformação da indústria, crise, então a gente não sabia para onde ia, não tinha onde trabalhar, eu queria trabalhar com música, e eu resolvi abrir minha empresa, porque já que, né, tá todo mundo falindo, deixa eu experimentar novos formatos aqui. Fui abrir minha empresa. Comecei a trabalhar também com assessoria de imprensa, porque como eu vinha da imprensa, e tinha um monte de banda se lançando, banda independente, tal, que não sabia o que fazer, né, como se promover, eu comecei a fazer assessoria de imprensa para artistas. Foi aí que eu comecei a ter um fixo e estruturar a empresa. Mas daí veio a Paola com a proposta, dizendo que ela queria fazer alguma coisa com a gente e tal, e ela me fez uma proposta. Você pode trazer o Pixies para o Popload Festival em 2004? Eu falei: Paola, você não está entendendo, eu sou pequena, eu só trabalhei com banda nacional, banda internacional foi, né, poucas. Não, mas vamos nessa, tá bom. Daí eu fui lá me meter a tentar trazer o Pixies, e aí rolou. Não foi fácil, foi uma super experiência, assim, né, enfim, logo de cara, e foi o primeiro evento que deu dinheiro para a empresa. Algum dinheiro. Foi um show incrível em Curitiba, não sei se vocês foram, mas foi um puta show. E aí eu fiz o Pixies lá no Curitiba Pop Festival, e a partir daí a Paola virou minha sócia na Inker, e a gente começou a trazer muito artista internacional para o Brasil. Eu já trouxe mais de 100, com ela, sei lá, uns 50, e depois mais uns 50.
Trabalhei muito com o consulado francês, trazendo muito artista francês e com outros parceiros. Trouxe muita banda para eu fazer turnê, ou para alguns festivais também. Já trouxe banda para vários festivais do Brasil, de virada cultural até, sei lá, o MADA, ou, enfim, outros. Trouxe muita banda para o Sesc. Então, eu tinha essa experiência da área nacional, né? Trabalhando com novos artistas, conhecendo os bastidores, comecei a fazer alguns eventos também aqui para o Brasil, e tinha essa experiência internacional. Começou a crescer a área de comunicação também na Inker, e a gente foi indo assim até 2013 foi o primeiro ano da Sim São Paulo. E aconteceu porque eu estava na Bafim, que é a feira de Buenos Aires, e aí o Bruno Boulet, do Birro Export, na época, me convidou para ir para o MAMA. E aí a gente foi para o MAMA em 2011, que é a Feira de Paris. Estava bem no comecinho do MAMA. E aí, chegando lá, eu vi o formato do MAMA e me apaixonei pelo formato do MAMA, que usava a cidade como cenário, né? Então, você tinha uma credencial e você entrava em várias casas ali, de Pigalle. Pigalle, né, André? Não lembro mais. É uma rua em Pigalle, uma rua só, não? Tudo acontece numa incrível, rua. É sensacional, é incrível. E aí eu fiquei apaixonada por aquele formato. Então, de dia você estava num lugar incrível, fazendo negócio, conhecendo as pessoas, vendo palestra. E à noite você ia de um para o outro, fazia sua agenda de show. Tá? Falei, puta, eu quero esse formato em São Paulo e vou fazer esse negócio em São Paulo. Aí o Fernando, o diretor do MAMA, me ajudou a montar a primeira edição, assim, como consultor, né? Não chegou a ser um parceiro oficial, mas ele ajuda bastante. A França, o Birro Export, ajudou bastante a gente a vender a ideia para a Prefeitura de São Paulo. Era o governo do Haddad, na época, com a Secretaria do Juca Ferreira. E eles compraram a ideia e eles patrocinaram 50% da Sim São Paulo no primeiro ano. Os outros 50% foi investimento da minha empresa. Foi um evento pequeno, né? A gente teve 300 inscritos, 400 no máximo, e 3.000 pessoas circulando pelos shows. E para 2019, que foi a 7ª edição, a gente tinha 4.000 credenciados e 40.000 pessoas circulando pelos eventos à noite, com 47 casas participando. Eram mais de 400 bandas tocando. E é um formato hoje que assim São Paulo tem, que é colaborativo, né? Então a gente faz uma grande conferência de dia num espaço, aí toda a produção é nossa. A gente faz as atividades de negócios todas, né, de networking e tal, que entre os speed meetings, os meetups, os coquetéis de networking, enfim, várias atividades para juntar as pessoas e estimular novos negócios. A gente faz os showcases oficiais de dia, de graça, nesse local de conferência, mas à noite a gente espalha a programação pela cidade. Infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, né, cada um vê por um lado, São Paulo não é Paris, então a gente não tem uma rua onde tem 40 casas. Elas podem ser longe, né, uma das outras. Então as pessoas têm um trampinho maior, né, para ver muito show assim, em São Paulo, gasta uma grana de transporte e tal. A gente até pensa em colocar uma logística para ajudar, mas, cara, São Paulo é muito difícil. É muito difícil fazer esse negócio. Enfim. Mas é isso. 2019 foi a maior edição, foi incrível. A versão online do ano passado, de 2020, para mim só funcionaram as atividades de networking business, né? Shows, conferência. A gente não tem como fazer online, não acho que funciona, não achei legal, porque perde muito essa questão da Sim São Paulo, das pessoas se encontrarem, delas verem ao vivo, né, delas estarem juntas. Não tem como. Então, este ano, né, já dei a dica aqui falando que o Porto Musical vai ser o evento da volta, porque não é que não teremos Sim São Paulo, mas teremos uma versão muito light. Vai até chamar Sim São Paulo The Light Edition, com esse duplo significado de light, tipo, estamos saindo da caverna, né? Eu estou saindo de um puerpério longuíssimo,
Sim, claro. Enfim, tudo tem, né, luz, mas também light de, assim, não tem como ter, assim, São Paulo nessas condições que temos hoje, né? Eu acho que esses eventos, eu acho que esses eventos são feiras, eu nunca chamo de festival, apesar de entender que a quantidade de shows que a gente apresenta é muito mais do que qualquer festival, né? Claro. Mas eu gosto de diferenciar até por um conselho que o André me deu. André foi conselheiro da CIM no primeiro ano de conselho, em 2015. A gente tem um conselho desde 2015, muito jovem, éramos jovens. E aí ele me deu um conselho falando assim, ó, porque a gente pagava um cachê para as bandas, tipo uma ajuda de custo. E aí André me falou assim, Fabi, enquanto você pagar uma ajuda de custo para uma feira, vão achar que é um cachê ruim. Então, assim, assume que é feira. Feira é feira. Feira é para você fazer um investimento para ir fazer negócio. Festival é onde você vai para ganhar um cachê. Né? Então, assim, é diferente as coisas. Então, uma feira, você não ganha cachê, você investe para ir fazer negócio e para gerar muito mais shows e outros negócios na música para você nos próximos meses, próximos anos, enfim. E realmente, os modelos das feiras no mundo inteiro são assim, né? Por que eu ia fazer diferente? Para zoar as outras feiras, né? Porque se você começa a dar cachê para uma feira, as outras vão ficar puta também, né? Tipo, pô, como assim? Não dá. E o André falou, meu, separa, feira é feira. Eu falei, tá certo, é isso aí. Aí a gente teve que cortar a ajuda de custo, porque a galera não estava entendendo. Mas é isso, funciona, você tem resultado, né? Acho que o Bexiga tocou em 2015 ou 2016? 2015. Acho que tem, né? Eu tive o Edgar fez um showcase na Sim, que foi muito importante para a carreira dele também. Então, resultado a gente tem exemplos concretos mesmo. Sim, tem resultado para quem sabe trabalhar uma feira, né? Sim. Eu já vi gente indo para o South by Southwest sozinho, artista sozinho, vai, toca e depois vai beber. Você não vai conseguir nada. Não vai fazer nada, nada vai acontecer com você. Não é assim que participa de uma feira, né? É para ir trabalhar mesmo. É óbvio que é muito divertido, é sensacional. Então, essa é a minha história. Vou deixar o André falar agora, que a dele é mais antiga, eu acho. Tem até um exército no meio aí. Tem a Melina aí que ganha da gente, hein? Na verdade, eu tô muito velha. Ô, Melina, só uma coisa. A gente vai... O ano que vem, assim, em São Paulo faz 10 anos também, porque, ao contrário de você, eu não tive essa maturidade ainda de cuidar da minha saúde mental, entendeu? Eu estou enlouquecendo, fazendo uma edição por ano, mas eu estou muito pensando em fazer bimestral e depois a gente conversa. Bimestral? Não, anual. Imagina, a louca. Cuidar da saúde mental. É que alguém me interna. Chega uma hora com a maturidade que a gente vê que o que importa é a qualidade, mulher, não é a quantidade. É claro. Não, e manter a qualidade uma por ano... É puxado, porque se acaba uma, você já tem que começar a trabalhar no outro. Você vai fazer antes anual. de acabar uma, você tem que começar a trabalhar antes. Na outra. Antes de acabar. É impossível isso. Em Recife isso é impossível, porque são os mesmos patrocinadores, são as mesmas pessoas que olham, então quando termina de prestar conta, você já tem que, sabe, acabei de prestar, mas me dá de novo. Patrocínio é impossível. Então, assim, não dá. Mas vai lá, André, senão tu não fala. Não, gente, a história é mais curta aí da gente, porque é uma feira muito, muito recente, muito menor também, muito pequena. O que minha história pessoal é que eu sou multinacionalidade, eu sou franco-brasileiro, suíço, quer dizer, uma mistura completamente bizarra, que faz que quando eu cheguei no Brasil para trabalhar com música, todo mundo queria que eu vendesse jogo para fora, ninguém queria que eu vendesse show aqui, então eu não tive muita escolha. Aí, em 2000, que eu comecei, quando você ia querer vender artista internacional, você não ia numa feira, na verdade, a indústria musical inteira estava concentrada em volta dos selos. Os selos que mandavam. As gravadoras, se você conseguia uma gravadora, um selo internacional para lançar teu disco, aí a banda se fazia sozinho. E aí o trabalho que eu fazia no início, com a minha malinha, com meus CDs, eu ia fazer de porta em porta nas capitais, especialmente na França, porque eu sempre considerei a França como um dos países mais importantes de exportação de música brasileira.
Eu ia lá fazer bater nas portas com meus discos para encontrar as pessoas, e eu licenciava música, comecei a trabalhar com os artistas, inclusive com a Cell nessa época, e eu nem pensava em ir numa feira. Eu acho que é nessa época que a Womex começou a aparecer também, eu acho. E aí, quando eu comecei a trabalhar assim, dessa forma, eu comecei a fazer muitos shows internacionais, acompanhar os shows, aí os artistas começaram a tocar no mundo inteiro, e aos poucos eu me liguei que tinha um lugar que os selos iam, que os programadores de festivais iam, que os programadores de casa iam, que as editoras iam, que os jornalistas iam, e que ainda mais você podia tocar em frente de todas essas pessoas e num lugar só. Então eu falei, caramba, eu tenho que ir nesses lugares. Aí eu comecei a frequentar essas feiras. Super despreparado no início, eu acho que como muitas pessoas já fizeram, você chega, fica 3 dias, não sabe o que aconteceu, volta com um monte de cartão de visita e você perdeu teu tempo. A segunda vez você volta, você fala, não, legal, agora eu vou preparar melhor. Aí você tenta entender quem é quem, você não entende porra nenhuma, você enche a cara, acha uns amigos, fica feliz, volta e não fez nada. Depois aí você fala assim, quando eu voltar, eu organizo tudo, exatamente, né? Junto os cartões. Aí você nunca organiza nada. Aí na primeira vez, você não conhece ninguém, então você fica meio sozinho, isolado. Depois você começa a ter amigos, aí é pior, você começa a beber. Aí você não se lembra mais de nada. Dia seguinte, você acorda 1h da tarde, perdeu tudo que acontecia de manhã. Então, é um ciclo que até um dia você fala, beleza, bom, agora eu vou, eu conheço as pessoas, eu vou agora ver quem vai, então você prepara, você vê quem vai, você marca. Se você não marca antes, você saca aqui na hora, ninguém tem tempo para você, então você começa a organizar, e quando você começa a fazer isso, cara, você começa a entender que é o melhor lugar do mundo para vender, porque você vende, você é um vendedor, e é lá que tem compradores, na verdade. Porque o grande trabalho das feiras, eu acho, é esse lance de fazer esse match, não? É tipo um Tinder de comprador e de vendedores. Então, para mim, o Porto Musical sempre foi uma grande referência. Eu acho que quando a gente montou o Brasil Music Summit foi assim, o Porto Musical é grande referência para a gente tentar tipo, chegar no nível de encontro, de conferência, de networking, porque o lance é que tipo, você vai encontrar gente, beleza, mas você não vai fazer uma reunião uma atrás da outra. Você quer ouvir você também se atualizar sobre a situação da indústria musical, ouvir o que está. Na verdade, você pega a temperatura, na verdade, do mercado nesse lugar. Então, eu acho que cada feira tem uma dose de generosidade, assim, tipo a Melina, a Fabi são pessoas generosas que querem juntar as pessoas, que vê as coisas acontecer. E se você não tem isso atrás de uma feira, uma proposta generosa mesmo de encontrar as pessoas, não acontece nada. Então, acho que o tom desses lugares, tipo, ninguém força a Melina e a Fabi a fazer isso. Eles fazem isso porque eles gostam de ver as pessoas juntas e gostam de ver os resultados. A gente está rica, né, Melina? A gente estão milionários e ninguém sabe, né? Estão juntando dinheiro e ninguém sabe. Mas esse lugar assim que tem essa generosidade, que todo mundo chega para encontrar o outro, que todo mundo chega para conhecer coisa nova, é uma experiência muito, muito gratificante e muito importante, eu acho, para os profissionais. E aí o lance, eu acho que aconteceu também nessa pandemia, que a gente viu que a Fabi acabou de falar, o digital não funciona, gente. A pessoa começou a vender, não, porque agora o mundo, as festas vão ser... Cara, não funciona o digital. Nada na vida do ser humano vai pegar o lugar de você sair à noite, conversar com as pessoas, tomar uma cerveja e bater papo. Então, eu acho que o grande lance mesmo dessas conferências é esse lugar que você encontra as pessoas. Então, não tem uma experiência mais real que colocar banda. Então, quando você vê uma banda nessas feiras, você se sente muito mais prestigiado, de uma certa forma, como profissional, de poder estar num lugar e poder tipo botar um fone de ouvido e ouvir uma banda só para você. E para a banda, tocar em frente a todos esses profissionais, gente, é 10 anos de vida para você reunir todas essas pessoas, conseguir comunicar com essas pessoas. E o mundo digital, ele cria essa ilusão que você faz um networking digital. Na verdade, você pode estar no LinkedIn, não sei aonde, falar com todo mundo, mas ninguém te dá atenção. É sempre como o pessoal fala, que se é fácil para você, é fácil para todo mundo. Não, então fudeu. A pessoa do outro lado está recebendo 1 trilhão de mensagens. Então, tipo, nada muda. E eu até vou falar até uma coisa também do próprio Daniel, que eu admiro muito o Daniel. Eu vi o Daniel vender show do Bexiga sentado na minha frente, conversando com o cara do festival, como o Daniel preparava as feiras para conversar sobre o Bexiga, como o Porto Musical mudou a vida do Bexiga, porque eu fui trabalhar com eles logo depois, não? Como tipo a diferença que faz quando uma banda é contratada pelo selo, é contratada. Então, o trabalho que eu fazia com a minha malinha, a verdade, de gastar 2 anos para visitar todo mundo, eu consigo fazer em 3 dias
hoje em dia em uma conferência. Então, aí chegou o convite da Apex, lá da BMA, porque a ideia era fazer um evento comprador para os associados da BMA, que seria só para exportação. E começou muito na base de sync, não? Porque tem que falar também do Mário, não? O Mário de Poi, que cuida da parte de sync. E a ideia foi de criar o BMS, que é uma feira super pequena em relação ao e o Porto Musical, que é uma feira que tem 2 anos de real, 1 ano mais ou menos, assim, e que está começando... 2 edições, né? Porque também apareceu para ser bienal. Começou a aparecer. E na parte de sync é muito impressionante. Na parte de shows, me pediram para cuidar dessa parte, tentar convidar os programadores, tentar fazer esse match. Teve muito sucesso em 2019 mesmo. Muita banda foram viajar depois de o show ter sido visto mesmo por profissionais. E a parte de sync é impressionante mesmo. O Mário traz network internacional, traz tipo plataformas digitais de streaming, de filme, music supervisor de todos os lugares do mundo, empresas de sync, editoras brasileiras, produtoras de áudio, de trilha no Brasil. Então, a gente vê mesmo um encontro feito no início mesmo para os associados da BMA, mas é ainda um lugar muito pequeno e muito técnico. De vez em quando o pessoal até acha chato não, os papos, porque é o papo muito, muito técnico do assunto. Específico. Mas eu acho que é uma conferência que tem como continuar mesmo a ter essa função mesmo de juntar os compradores com os vendedores de conteúdos brasileiros, sabe? Porque a gente sabe que o esforço que a Fabi faz, que a Melina faz todos os anos, o anualmente, de colocar durante 2, 3 dias esses compradores na frente da galera que está desesperado para ter, de vez em quando, um acesso a um certo mercado. E são lugares que mudam a vida das pessoas, mudam a trajetória. Então, são lugares essenciais. Então, o pessoal fala, mas é festival, não é festival. Cara, eu acho que isso é um debate que nem precisaria existir, sabe? Se você consegue ter uma banda que toca na frente desses profissionais, é muito melhor que se você senta numa mesa e conta a história. Então, mais as conferências de músicas viram festivais, entre aspas, mais elas têm showcases, e mais você tem chance de ter resultados, sabe? Então, acho que é isso, é uma história de networking, sabe? Juntar as pessoas e fazer acontecer. Eu tive a chance mesmo de estar no início da Sim, quando estava começando as primeiras edições, e de ver também como você vê como as pessoas precisam disso, não? Até em Recife, não? Você vê o pessoal chegando e falando, caramba, não existe um lugar desse que vocês criaram, assim. Se a pessoa ganha, o profissional, o artista, ganha muito, muito, muito tempo de poder encontrar alguém na frente dele, cara. E aí vai pela curadoria, sabe? Mais a curadoria excepcional que vocês faz que, tipo, a história do Bexiga foi muito simples, não? Foi um agente de show, especialista em música brasileira, que foi selecionada porque ele era especialista em música brasileira, chegou lá, viu o Bexiga, e eu acho que a Lineker foi também assim, não? Que rolou o contrato da Lineker, eu acho, com... Lineker. Fabi? Sim. Foi o primeiro show, primeira apresentação ao vivo da Lineker foi nessa em São Paulo, 2015. E depois a Lineker foi fazer volta no mundo inteiro, essas coisas. Então, cara, são lugares essenciais. E eu acredito que no Brasil tem outras feiras que eu nunca me conectei muito bem, porque faltava esse elemento de show, sabe? Não sei por quê, preciso que eu sou velho, preciso disso, mas eu vi que tinha umas outras feiras que era muito debate. Cara, debate, ainda mais hoje em dia, online, tem muitos debates. Eu acho que o fato de poder ver showcase, para mim, é essencial mesmo. Essencial. Muito legal, cara. Exatamente. Acabou indo para um lado que eu queria mesmo chegar. Uma observação que eu achei curioso, porque há pouquíssimo tempo a gente ficou sabendo de umas sincronizações que aconteceram pelo BMS Digital, né? Sim. Porque, assim, eu concordo plenamente com o André, assim, eu nunca acho que o digital vai substituir aquela experiência de estar lá conversando com as pessoas. Acho que depois de tantas lives a gente nem precisa entrar muito nesses detalhes, né? Mas acabou dando certo, né, André? Assim, algumas sincronizações que acabaram. A gente selecionou os artistas que a gente achava legal, assim, porque tinha muita demanda do sync, porque o pessoal não conhece nada da música brasileira, esse pessoal de Hollywood, tinha muita gente de grande estúdio, assim, e aí chegou essa menina que é brasileira, não, que da EA Sports, não, que faz os FIFAs da vida.
a trilha dos FIFAs, e a gente veio, pegou os artistas, levou nessa sala de Zoom, não, que é meio bizarro. Você pega pela mão no Zoom, assim, você leva numa sala e você apresenta o artista para ela. E tem 2 artistas que entraram agora na trilha do FIFA, né? Porque, na verdade, as pessoas... o Brasil é um país continental, não? A gente acha que aqui a gente tem muita informação, a gente fala muito do Brasil, mas tem muitos países do mundo que nunca ouvem falar de nada daqui, especialmente da música, não? Então, eles ficam sempre com a coisa da bossa nova na cabeça, né? Tipo, Brasil, bossa nova, que fez super sucesso na época do Jobim, etc. Essas ações pontuais ajudam muito a fazer essa conexão aí. Eu acho principalmente o Brasil Music Summit me chamou bastante atenção exatamente por essa questão ele abordava um pouco mais o universo da música gravada ali, né? Uma coisa que eu não vi em nenhuma feira lá fora aqui, né? Então achei isso super legal e peguei esse link porque a gente também fez o BMS Digital esse ano, né? Por motivos óbvios. E eu também questionava, cara, vamos fazer tudo que dá para fazer replicando no digital, mas eu sinceramente não esperava a mesma resposta como se alguém tivesse vendo presencial. Mas a gente falou, pô, então se vai ser digital, vamos fazer um showcase em 360 que a pessoa possa ficar manipulando. De certa forma, gerou um burburinho e eu acho que o resultado veio, né, André? Assim, mas é isso que vocês estavam... que eu acho que a menina falou aqui, não tem a cerveja depois do show, não? E aí os negócios não fecham. A experiência do Porto Online foi muito interessante, porque quando eu criei ele para fazer uma programação super enxuta, porque a lógica do Porto também é essa, é um evento muito enxuto, para que todo mundo consiga ver todo mundo, estar no mesmo lugar. Eu acho que uma coisa muito interessante sobre esses projetos que a gente tem é que eles são muito complementares, porque eles são muito genuínos de onde eles estão, dentro dos limites territoriais e das possibilidades de cada lugar, né? Assim, só é possível ser como é porque é em São Paulo, que tem várias casas, né? Nenhum outro lugar do Brasil tem a quantidade de casa que São Paulo tem, que desse para fazer um circuito de shows. É impossível, né? Recife eu conto nem 5, né? É uma loucura. E agora, depois da pandemia, nem 5. É outra coisa. E aí, assim... quando eu fiz o Porto Online, eu falei, não, eu vou fazer coisa muito simples, porque não vai dar ninguém aguenta mais esse congestionamento de informação, mas eu preciso fazer, porque a Lei Aldir Blanc, eu preciso ganhar um dinheiro para me manter, né, para manter o evento, vamos fazer. E aí foram, assim, 3 workshops e 3 shows. Os 3 shows na área de cultura popular, que é uma área que eu apoio, que o evento apoia, e eu quero cada vez mais apoiar, porque precisa, né, desse suporte. E os workshops eu achei, tipo, que não fosse dar, assim, eu virava para a galera que trabalha comigo e falei assim, tomara que dê pelo menos 30 pessoas, tomara que dê pelo menos 30. O número que eu tinha na mente era 30, tem que dar 30, porque se der 30 foi massa. Deram 130. Caramba. Os 3 workshops, as salas foram de 130 pessoas que não saíram durante 2h30 todos os dias. E aí eu entendi uma coisa muito louca, que é o seguinte, apesar do congestionamento, quando a gente tem uma marca, que esses eventos já têm, já é uma marca que puxa a galera, que tem credibilidade na galera. E aí você sabe, as pessoas têm... porque agora tem uma conferência essa, tem uma conferência aquela, tem várias conferências, mas tem conferências que já são marcos históricos e que a galera sabe que ali tem um conteúdo que vai ser interessante de assistir. Então, mesmo com todo o congestionamento, a gente consegue ter. Agora, claro, a parte dos shows, a exibição dos shows foi horrível, pouquíssima gente, porque não tem mais a interação realmente, entendeu? Não tem interação. E eu dizia isso desde o começo, a galera, porque o digital veio para ficar. Veio para ficar, com certeza vai ficar. Mas nunca vai substituir o ao vivo, nunca. Eu já disse isso de jeito nenhum, parem com isso, vocês estão ficando loucos. Entendeu? Assim, e é fato, né? A gente tá doido para ir, para se encontrar pessoalmente, para dar um abraço, para dar um beijo. E é como, eu só queria tirar uma onda com o que o André falou, que nos primeiros anos das conferências, que a gente vai, começa a beber e volta e diz que não fez nada. Aí tem um período, quando você vai muito, imagina que eu já fui para 18 Omex.
A minha próxima é a 19, irmã. Vai ser a minha 19ª UMEX a próxima. Vê só que loucura. Então, imagina que chega uma hora que você passa desse estágio, aí você vai para trabalhar, e chega uma hora que você vai para dizer assim, minha gente, eu preciso ir, porque é uma vez por ano que eu encontro com esses amigos. Não, é lá que eu encontro com os amigos. Então, assim, o trabalho vira outra coisa. E isso também é trabalho, no fim das contas, porque você encontra com os seus amigos uma vez por ano, que são amigos que fazem o mesmo que você no mundo todo, e você tem a sua panela. E sendo que é uma panela altamente produtiva, é uma panela altamente inteligente, e só essa troca com eles faz com que eu possa não vender um show. Vale a pena, de mesmo jeito. Eu volto riquíssima, entendeu? E isso dá um movimento para outras coisas. Então, só esse tipo de convenção traz essa experiência. Sim. Não, eu tive a chance de fazer uma sequência, a pena que chegou a pandemia, mas em 2019 eu fiz uma sequência com o Edgar, que foi assim, Mil, o Mamá e o Transmusical lá na França. Tudo isso em 6 meses. A consequência, o resultado desses 4 eventos, eu acho que o Porto Musical foi um pouquinho antes de eu começar a trabalhar com ele, que foi o primeiro lugar que ele tocou na rua mesmo, não tocou na frente. Eu estava lá. Depois foi na coisa do Roger lá. Depois ele voltou. Então, essa sequência do Edgar, eu vi o resultado mesmo, assim, sabe? A gente estava com uma turnê muito grande para poder fazer em 2020, que infelizmente nunca aconteceu, mas que a gente está tentando recolocar. Mas essa sequência nunca teria acontecido sem todas essa... Até eu acho que na CIE ele ganhou um prêmio, não? Tipo Artista do Ano, uma coisa assim. Foi. Revelação. E uma coisa que eu achei muito legal nessa CIE que eu fui é que todo mundo do Brasil estava lá. Não sei como vocês conseguiram isso, mas eu achei essa... A gente já chegou... Teve um ano que a gente fez uma disputa de estados, assim, que estado ia levar mais gente. Porque, sério, vinha umas caravanas, assim, tem fotos, tipo, Minas Gerais, 70 pessoas. É muito legal isso, sabe? Legal, e o final do ano faz com que as pessoas sintam que é uma festa de final de ano mesmo, exatamente. da música, esse gosto sabe? Exatamente. Então, ficar sem isso é muito complicado, né? Tipo, a gente tentou traduzir todas as atividades da CIE para o online. Como é que você traduz um coquetel de networking, sabe? A gente até manteve o mesmo nome, mas... não dá. Cada um com seu copo na câmera, assim, saúde. Saca, tipo... enfim, tem essas coisas. E o André lembrou bem desse prêmio, porque... Com o passar dos anos, a gente sentiu necessidade, que eu acho que quem faz feira tem muito isso, né? De começar a entender o que pode funcionar mais para, né, o que o mercado precisa, o que as pessoas do mercado precisam, o que os artistas precisam. E às vezes a gente acha que só a feira não é suficiente, a gente vai fazendo outras coisas. Assim, São Paulo já lançou o núcleo social, que assim transforma, e desde 2015 a gente vai para a periferia com várias ações. E pouca gente sabe disso, porque não é um negócio que a gente, né, faz marketing em cima, mas a gente vai... André já foi em algumas, né? Eu acho. E aí a gente vê os resultados acontecendo de formiguinha, mas acontece. Aí a gente lançou o núcleo de pesquisa, que é o DataSim, que também, por causa da pandemia, deu uma super parada e a gente está reformulando para ver como é que continua, porque não tinha pesquisa de música, né, no Brasil. E uma das pesquisas que a gente tentou formatar foi a de impacto da própria CIE São Paulo, para a gente traduzir tudo isso que a gente está falando, da importância das conferências, em número, né? Impacto econômico, impacto social. Como é que a gente traduz isso, né? Como é que a gente mostra, até por poder público ou para as marcas, a importância de uma feira, de um evento como esse? E pode até ser adaptada uma pesquisa dessa para os festivais, que também tem uma importância muito parecida para cada cidade, né? Depois a gente lançou o prêmio Sim, que já teve 4 edições. Edgar ganhou, né, um ano. Sim. Empatou com quem? Com a Larissa Luz, eu acho? Ou não, com foi a Lued Luna. Lued Luna, Novo Talento.
E é isso. E para o ano que vem a gente está vendo aí... a gente lançou a comunidade ano passado, mas, gente, fazer as coisas na pandemia, sério, eu devia ter tirado licença maternidade ano passado, entendeu? Tipo, eu não devia ter feito nada, porque é um caos. Justíssimo. Eu fiz isso, eu parei. Mas a gente estava muito carente também, gente. A gente achou que não... eu achei que em dezembro ia estar tudo ok, né? Falei, pandemia agora em março. Não, vamos continuar planejando para dezembro. Sim. Então, enfim. Não, eu tirei férias. Estava só começando, né? Mas é muito novo o que vocês falaram sobre a cidade, porque tipo, a cidade de São Paulo dá o tom mesmo da conferência, é a mesma coisa que Recife, não, com o carnaval que chega. Fabi bota em dezembro, Fabi bota a galera no profissional, no oficial, no organizado, aquela coisa paulistana. Chegar em fevereiro, o Porto Musical destrói tudo aqui. Tudo. Coloca todo mundo na bandalheira do carnaval. Bom demais. Pessoal, olha só, é muito bom quando a conversa ela vai fluindo, né? Assim, cara, e a gente não vê, o tempo passa muito rápido. A gente fala pouco, né, Daniel? Mas é ótimo. A gente tem pouco tempo até acabar aqui, então eu queria só fazer um pequeno relato e até fazer uma última pergunta para vocês sobre showcases e curadoria, assim. Eu vejo que nesses episódios que a gente faz aqui do Festivais em Cena, cada um vai servir para um tipo específico de público, né? Então, o passado que a gente falou sobre continuidade de financiamento de festival, basicamente vai servir para quem faz festival, para quem trabalha com festival e está envolvido com isso. Esse daqui eu vejo que é muito importante para os artistas, é muito importante para os empresários, para os produtores, né? Então, e muita gente que está já nesse meio musical, muitas vezes não sabe muito bem o que é essa feira, o que ela pode proporcionar. E eu acho que eu comecei aqui falando um pouco superficialmente, mas agora só falando diretamente com esses produtores, com esses artistas, assim, aqui são 3 exemplos de eventos que é muito mais do que o entretenimento do festival. Como eu falei, né? Na minha opinião, você pode... Assim, todas as feiras, inclusive, você tem a opção de ir lá só ver o showcase, porque tem gente que só quer ver show e, né, não quer nem fazer a parte do network. Mas o que essas feiras podem proporcionar na vida de um artista? Aqui, provavelmente, onde sai um novo grande nome da música brasileira. Assim, antigamente, como o André falou, com gravadora, com selo, que botava uma infraestrutura e uma verba gigante nisso para fazer isso acontecer. Hoje em dia mudou, e aqui, nessas feiras, é o seguinte, você participa de um evento que você vai... Assim, nesse evento vão estar presentes todas as pessoas que você precisa para fazer essa roda girar, assim, né, para um artista, para você vender um produto cultural. Então, você vai achar uma pessoa de selo, você vai achar uma pessoa que é diretora de festival, você vai achar um empresário, você vai achar gente de gravadora, você vai achar gente de todo tipo, isso vai variar muito do evento. E você ir presencialmente, né, nesse evento é uma coisa que está super na mão dos empresários, dos artistas. Você pode ir lá, comprar sua credencial. Então, vou participar da CIM, vou participar do Porto Musical do BMS. Quem está participando, eu vou lá, marco minhas reuniões conforme eu acho que eu tenho que falar com tal pessoa, sabe? Pô, eu quero tocar não sei aonde, então vou procurar um agente, uma agência da França. Mas isso já é uma coisa muito rica. Agora, mais rico ainda foi bastante que o André falou. É você ainda conseguir botar o seu artista, o seu produto para tocar na frente dessas pessoas. Porque é muito bom você fazer sua reunião, falar o que você faz, aí você dá um CD ou então passa um link para a pessoa, mas nada vai ser tão forte quanto essa pessoa ver ao vivo mesmo esse artista tocando. Tanto que esses programadores, a maioria esmagadora deles, gosta de ver link de vídeo, e não o link de vídeo do clipe da pessoa, mas assim, eu quero que essa banda toque nesse festival, eu quero que essa banda toque... Então me manda um link ao vivo para eu ver mesmo como é que é, né? E aí mais forte do que essa experiência do cara ver no YouTube é o cara participar. Então todas as feiras, elas têm um processo de seleção para a programação delas que geralmente não é para escolher um criolo, um artista grande, sabe, um Emicida. Isso pode acontecer também,
mas eu vejo que, na maioria das vezes, o foco é para trazer novos talentos, né? Novos artistas que podem deslanchar e que pode ser um grande nome, que podem começar a tocar. Então, assim, cada feira tem um processo desse showcase e cada uma vai oferecer uma série de possibilidades conforme as pessoas que estão participando. Eu dei 2 exemplos aqui. O Bexiga 70 foi tocar Antes do Bexiga 70, como eu falei, eu participei com a Melina, o projeto Coisa Fina nem tocou no Porto Musical, mas eu consegui ir lá fazer um negócio com a Laura Araújo, vendi para mim, a gente teve uma experiência incrível, que não foi só em 2011, 2012 a gente voltou para o Mimo em João Pessoa, sabe? As coisas vão se fomentando conforme vão acontecendo. O Bexiga tocou em 2013 no Porto Musical, abriu uma porta aí que enfim, tipo, ali foi só o começo, então abriu uma porta para o mundo. Em 2015 a gente tocou na Sim e acabou 2016 a gente tocando num especial de São Paulo que teve no Ile-de-France, aquele festival que tinha 40 anos. Sim, então assim, a gente tem exemplos concretos de que você ir lá, como falei, você não vai receber um cachê, você não vai receber sua hospedagem, mas assim, não rola o quanto vale Celtic Connection também? O Celtic Connection, sim, lá na Glasgow, Escócia, né? Glasgow. Enfim, tem muitas pelo mundo inteiro. E se a gente for pegar agora, não dá nem tempo de falar, mas pegar, a Fabi deve ter um exemplo, a Melina deve ter outro exemplo, o André deve ter outro exemplo de pessoas que se deram bem fazendo isso. Então, vale o investimento. Então, para as pessoas saberem aqui, Fabi, Melina e André, como é que funciona o processo, assim, como é que funciona o processo de seleção do showcase na feira de vocês, que eu imagino que deve ser bem parecido, mas e ainda complemento que as pessoas acham que geralmente essas feiras é uma coisa para você tocar internacionalmente e por serem pontos de encontro de pessoas de todo lugar do mundo, geralmente mas assim, aposto que a Melina, aposto que o Porto Musical, assim, São Paulo, o BMS sempre tem participação de pessoas na curadoria que são da indústria da música aqui do Brasil também. Então, você não está só mostrando ali para pessoas que vão ver teu show, pessoas lá de fora, mas assim, tem uma série de pessoas super importantes para a cena musical brasileira que também estão vendo ali e que podem gostar muito. O Caio Prado, que a gente selecionou para o BMS, né, André? A gente estava no processo assim, não, vamos esse. Aí ele falou, cara, você escutou esse cara aqui? O Caio Prado, assim, então, assim, foi um grande nome que apareceu que as pessoas falaram, nossa, quem é esse cara, de onde veio, sabe? Aí eu vi que já tinha tocado na Mimo também, como novos talentos. Enfim, eu queria que, para a gente encerrar aqui, vocês falassem um pouco sobre esse processo de seleção de showcases e se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, tocou não sei quem, foi bom para isso, tocou não sei quem, foi bom para aquilo, fiquem à vontade. Então, Melina, pode começar aí e a gente vai seguindo esse ciclo que a gente eu tenho os das duas experiências, né? Sem dúvida nenhuma, o fato de eu trabalhar com artistas que já se apresentaram em convenções de música pelo mundo e que têm resultados me faz também, e cujos artistas eu passo o ano circulando e tentando desenvolver essas carreiras também fora do Brasil. Toda essa experiência minha como manager, como agente, etc. e tal, desses artistas, é fundamental para eu colocar na curadoria do Porto Musical. Seja a curadoria de conteúdo, de capacitação, de pensamento, etc. e tal, os incômodos que eu sinto, eles vêm para o Porto Musical, porque eu penso que se eu passo por isso, vários outros produtores, vários outros artistas passam também. Então, essa experiência é fundamental para que eu não faça uma curadoria, como é que eu posso dizer, uma curadoria mais cega, digamos assim, só de um lado, vendo só um lado. E eu tenho um lado que tem uma experiência de ir com esses artistas e ver o resultado muito positivo que dá, né? Em relação ao Porto Musical, o que é que acontece? Acontece que são poucos slots, realmente poucos, são 20 e poucos espaços. A gente tem aberto como é que eu posso dizer? É uma chamada pública para que esses artistas possam se inscrever.
E eu tenho convidado pessoas do mercado que normalmente são curadores de festivais e programadores para ouvir essas bandas e chegar numa lista junto comigo, certo? Isso é o básico de um ano normal, né? Agora, para 2022, isso não vai ser possível, porque eu não vou ter tempo hábil para fazer isso. Eu vou ter que ir caçar e fazer isso de uma forma mais proativa, sem chamada pública, o que é ruim, mas é como eu vou fazer. Do ponto de vista do artista que toca, o Porto Musical, você já tocou, você sabe, Fabio, acho que nunca veio, e André conhece também, esse artista... Ele já comprou passagem 2 vezes para ir e não conseguiu ir, gente. Que merda, mas enfim, desculpa aí. Pois é, tá devendo. Vocês sabem que esse artista que é escolhido para o Porto Musical, ele vai tocar para esses programadores, né, que vão estar lá, esses curadores vão estar lá, mas eles vão tocar para um público de 10 mil pessoas. Também, é verdade. Isso aí... Seja, formação de público gigantesca, né? É uma formação de público gigantesca. Então, mesmo que aquele cara diga, não fui contratado, não sai daqui, não sei o quê, ele não voltou para casa sem ninguém ver o show dele, porque aquela praça lota com 10, 12 mil pessoas por noite. Lota mesmo. Então, assim, isso aí é uma justificativa também para que o artista não... Porque entenda uma coisa, justamente por esse meu lado de empresária, que já se lascou muito financeiramente para fazer um artista ir tocar numa feira dessa, eu trago para a convenção um pensamento, digamos assim, como é que eu posso dizer, mais solidário com essas bandas. Então, eu me compadeço muito e eu fico buscando justificativas para que elas venham e sintam que valeu o investimento, mesmo que elas não sejam exatamente contratadas, porque também a gente não pode ter a pretensão de dizer que todas saem com alguma coisa, não saem. A gente nunca sabe o que vai ser a decisão final do programador. Sabe o que vai acontecer e realmente o contingente que efetivamente fecha alguma coisa, ele é menor. Sim. Então, assim, eu nunca fui uma produtora que chego e vendo uma coisa que não é a realidade, porque eu não quero que façam isso comigo. E já que eu sou a produtora de artista também. Então, eu digo quais são as condições, eu não posso prometer, mas é isso, isso, isso. E aí eu confesso que nos últimos anos eu realmente estou dando um cachê e pretendo dar cada vez mais cachê, fugindo da lógica das feiras. Porque eu, como esse outro lado, sabendo que não posso garantir que esses artistas saiam com alguma coisa, me incomoda fazê-los pagar tudo. Mas isso não significa dizer que esse formato é que é o certo. Estou dizendo que é um formato que eu tenho adotado com base na minha experiência como manager de artistas. Então, eu quero ir para uma feira, eu quero me sentir confortável, eu quero sentir que valeu a pena, eu quero que as bandas saiam com essa sensação do Porto Musical. E elas conseguem isso quando saem. Entendeu? Então, elas saem com muito boas lembranças. E, no fim das contas, o que fica são as boas lembranças para todos nós, né? Então, assim, essa curadoria, ela é feita de um jeito muito, assim, também, tem uma coisa muito... Tem um estilo de música que eu acho que rola no Porto, sabe? Que umas coisas... Que aí é inevitável dizer que tem uma curadoria meio festival, né? Que você... Tem coisa que eu não vou botar no Porto, que eu acho que não funciona para aquele público de 10 mil pessoas, porque eu tenho que pensar também naquele público de 10, 12 mil pessoas. E não só no curador daquela sala da Dinamarca que veio. Está entendendo o que eu estou falando? Então, para pesar isso, é complexo. Então, eu tenho que fazer com que aquela galera que está ali no pré-carnaval dê uma balançadinha. Entendeu? Sim, porque claro. Se não der uma balançadinha, o próprio curador que está ali vai achar o show frio. Exatamente. E aí não vai contratar a banda, mesmo achando a banda boa, a banda não balançou o público. Então, gente, vocês sabem como é, porque vocês são curadores. É um trabalho que é uma equação tal aí, que só sabe quem faz as convenções e que tem
os nossos DNAs, porque cada convenção tem o seu DNA, não adianta, são muito diferentes entre si. Os propósitos são diferentes, os jeitos de quem faz são diferentes, para quem faz é diferente, aonde faz é diferente, a questão territorial muda tudo, a questão da época, como o Fabi bem colocou, muda tudo, entendeu? Então, são experiências completamente diferentes de quem vai para a CIM, de quem vai para Porto Musical, de quem vai para o Womex, de quem vai para o Summit, de quem vai para a Rio Conference, de quem vai para Fins, morrer de frio em Curitiba e sair achando uma delícia. É tudo muito diferente, entendeu? E acho que isso que é legal, né? Imagina se fosse tudo igual. Isso é legal, porque legal. elas são complementares. Então, assim, esse discurso que, porque isso, que aqui não dá para comparar. Eu nunca conseguiria fazer o Porto Musical em São Paulo. Não cabe, não combina, não faz sentido, né? Tipo, é uma coisa... Tem muito a ver com a cidade. Sim, então, assim, totalmente. Essa curadoria, só para finalizar, é feita dentro desse equilíbrio aí, entendeu, Dani? Claro. Porque às vezes a gente consegue chegar e às vezes a gente não consegue. Normal. É uma coisa que a gente vai estar sempre buscando. E você, Fabi, o que tem para falar? Ai, muita coisa para variar, mas vou tentar resumir. Eu vou começar dizendo que, assim, eu acho que todo mundo ganha alguma coisa indo para uma feira. Mesmo que você não feche um negócio, você deu um passo, você subiu um degrau, você já não está no mesmo lugar que você estava antes de ir para a feira. Sempre é uma experiência transformadora e vai depender da tua atuação, ela ser pouco transformadora ou muito transformadora. Mas um pouco, no mínimo, vai ser. Você vai conhecer coisas, você vai se conectar, no mínimo. Se você não fechou negócio, você já deu um passo para frente para fechar. Muita gente começa a negociação na feira e termina durante o ano. Então, inclusive, eu sempre fui contra de passar aquelas pesquisas durante a feira, sabe? Você fechou o negócio? Porque o negócio muitas vezes não acontece ali, né? Mas porque você foi na feira, você vai fechar no futuro. Muitas vezes é isso. E a parte de conhecimento, de abrir sua cabeça, sabe, de relacionamento com as outras pessoas, de entender que somos uma comunidade e que um setor depende do outro e que se tiver bom para minha banda colega vai estar melhor para mim, então eu preciso apoiar todo mundo. Tudo isso você ganha muito, né, em eventos. Você ganha essa noção, você ganha maturidade de mercado. Isso é muito importante. Pensando nisso, porque o meu lado nunca foi de vender banda, apesar que eu já fui empresária, mas de artista, mas nunca, né, nesse nível que a Melina e o André são. Mas o meu foco na Sim São Paulo é trazer todos os setores de forma... trabalhar com todos os setores. A gente não pensa só no artista, a gente pensa em todos os agentes e atores da cadeia da música. Então, quando a gente espalha a programação pela cidade, e só é possível porque é São Paulo e tem muitas casas, espero que continue tendo, né, depois da pandemia, a gente está mexendo também com o setor de noite, né? São Paulo é uma cidade que é conhecida por duas coisas. Ou você vem para cá trabalhar, ou você vem para cá pela noite, né? É completamente diferente do Rio, de Recife e tal. A gente não tem belas praias e paisagens. Ninguém vem aqui porque, nossa, São Paulo é foda de linda. São Paulo é feia pra caralho. Mas São Paulo é muito legal. Eu não consigo falar isso. Porque viva São Paulo. É muito feio. Desculpa, nasci aqui. Tipo, é feia. Ela pode falar, né? Nasceu aqui. Mas é demais. Mas eu não troco São Paulo por nada. São Paulo é foda, entendeu? É outro tipo de beleza, outro tipo de experiência, né? Então, assim, a gente faz, pensando em tudo isso, a gente chama todos os setores da indústria, né, para serem parceiros da Sim São Paulo. É meio isso, assim. Então, as casas são parceiras da Sim São Paulo, né, os profissionais que participam, o poder público, as marcas, os artistas, enfim, todo mundo. A curadoria acontece, então, de 3 formas. A parte de conhecimento, que é a conferência, e de atividade de negócio,
A gente tem um conselho consultivo desde 2015. Em 2015 eram tipo 10 pessoas, hoje são 50 pessoas, porque eu não tenho noção de limite, entendeu? Vocês podem ver pela programação da CIN São Paulo, eu não consigo parar de colocar coisa. Então, eu não consigo parar. Daí eu estou com 50 pessoas de todos os setores, de todos os estilos e, enfim, né, variedades de diversidade total, que são pessoas que trazem a experiência delas, né? Então, a gente daí faz... Este ano está meio complicado, enfim, estou falando de até 2019, tá? Que era o mundo, sim, né, sim, normal. claro. Então, essas pessoas viajavam muito, traziam novidades de fora, ou do Brasil inteiro, né, da periferia, de várias realidades e tal, e a gente juntava, né, em assuntos da conferência para a gente falar. A curadoria artística tem duas formas de você tocar na CIN São Paulo. Uma é se inscrevendo nos showcases oficiais, e aí é uma inscrição aberta ao público em geral. Em 2019, a gente recebeu 3.000 e poucas inscrições do mundo inteiro. Eram, tipo, 32 países, se eu lembro direito. Assim. É um negócio que se espalha muito, né? E aí, com 3.000 inscritos, a gente teve que selecionar 30. E aí é o conselho também, que escuta esses artistas, e a gente tem 2 reuniões, que são reuniões, assim, animadíssimas, muita briga, muita cerveja, a gente bebe na reunião, porque não dá, né, para discutir isso. A gente decide... Ajuda. A gente decide entre as 30. E aí, essas 30 são o seguinte, eu sempre gosto de explicar da onde vem essa seleção, né? Primeiro, 50% tem que ter mulher. Ótimo. Segundo, 15%, de 15% a 20% é internacional. Tá? Das outras 80% nacionais, tem que ter o máximo de estado possível. Né? Então, se a gente está ali entre uma banda de São Paulo e outra do Espírito Santo, só que já tem 2 de São Paulo, a gente vai escolher a do Espírito Santo para ocupar o último posto. E aí perguntam, puta, mas a de São Paulo é muito mais, não sei o quê. Né? Tipo, existe esse tipo de coisa. 10%, 15% banda instrumental. O máximo de estilo possível. Né? Também é uma regra. E aí tem que ter um espaço, assim, pelo menos 2 ou 3 espaços para bandas novíssimas que a gente não conhecia ainda. Então, de todos os conselheiros, se ninguém conhece aquilo e a gente achou muito bom, ganhou uma vaga. Porque a gente quer apresentar pelo menos 1, 2 nomes, 3 nomes. Um nome é um veterano, uma veterana, né, que a gente traz e está fazendo alguma coisa novo, enfim, e se apresenta. E quem mais? Tem mais alguma regra que eu estou esquecendo agora. Mas, enfim, é mais ou menos por aí que a gente faz... e a gente sempre coloca também 2 ou 3 artistas que já são mais conhecidos, né? Porque para a gente focar o internacional, justamente. Porque quem toca nesse em São Paulo pode ter vários motivos para tocar lá. Tem gente que quer conseguir estrutura no Brasil, né? Quer conseguir um empresário, quer conseguir um selo, quer conseguir sair na imprensa. Tem gente que quer tocar no Porto Musical ou tocar nos festivais brasileiros. Tem gente que quer focar em internacionalização. Né? Quando o Bexiga tocou em São Paulo, ou quando a Thier tocou, ou quando Thiago Petit, enfim, Felipe Cato, né? Larissa Luz, tem vários artistas, Lued Luna. Quando esses nomes tocaram na São Paulo, eles já eram conhecidos no Brasil, já eram fortes, mas eles queriam tocar na São Paulo para vender o show para fora. Então a gente entende isso, né? No cadastro está escrito lá, por que você quer tocar na São Paulo? Então, se a gente entender que a justificativa tem a ver com o nome daquele artista, né, a gente fala, beleza, cabe. E aí entra. Então, tem essa combinação para chegar nos 30 nomes. E a última, né, a última coisa, a outra forma de tocar na São Paulo são as noites, que é a programação colaborativa.
A gente fecha a data nas casas. 2019 foram 47 casas. Gente, Caramba. São Paulo, 47 casas. Eu né? lembro. Fora eu falei, os espaços de periferia. Eu lembro que eu olhei assim, cara, hoje eu estava inscrito já na Sim, vou fazer o que eu vou ver na Sim hoje? Eu comecei, falei, caramba, cara, falei, onde vai estar todo mundo, assim, nossa, cara, eu fiquei indo de um lugar para o outro, assim, porque eu me amarro nisso, assim, acho muito legal. Assim, eu acho que esse formato proporciona que muito mais gente participe. E participar da feira não é só o show, né? Eu acho que é todo um movimento. Então, se você faz uma noite na Sim São Paulo, você ganha credencial e você pode participar de todo o resto. Então, por mais que no seu show tenha 10, 15 ou 100 pessoas, né? Porque tem casa de todos os tamanhos, você está dentro, né, da movimentação do circuito. Isso te acrescenta alguma coisa de alguma forma, com certeza. Com certeza. Essa programação a gente reserva a data nas casas e aí a gente abre também uma inscrição para quem quer fazer a programação colaborativa. Aí você tem que inscrever uma proposta, né? O nome da noite, quem vai fazer e qual é o tema dessa noite. Então, assim, é uma noite do teu estado? Noite Brasília. Então, eu estou aqui juntando bandas de Brasília para mostrar a nova produção de Brasília na Sim São Paulo. É uma noite do Serrasgum, que é uma noite de um festival dentro da Sim São Paulo. Pode ser uma noite de marca, pode ser uma noite da sua agência, pode ser uma noite da sua produtora, uma noite da sua marca, pode ser a noite que você quiser, você tem que apresentar alguma coisa nessa noite. Aí a gente escolhe as mais legais e encaixa na casa que tem mais a ver. Aí a negociação disso é entre o proponente e a casa. A gente não entra na questão de bilheteria, justamente para esse proponente poder ganhar alguma coisa, né? A única coisa que a gente exige é que os credenciados entrem sem pagar nessas noites. Então, se você tem a credencial, você está rodando as noites da Sim. Então, tem gente que ganha uma graninha, tem gente que cobre os custos, tem gente que não cobre nada, que entende que é investimento, tem de tudo. Você também pode conseguir um patrocínio para a tua noite, se você quiser. A gente só tem restrições, né? Se conflitar com os patrocinadores da Sim em geral. Mas, gente, assim, se organizar direitinho, né? A gente sabe que dá certo. Então, são esses formatos, né, que a gente acredita que funciona para São Paulo, né? Demais, para participar da demais. Sim. E acaba, o que você falou, acaba ajudando todo mundo. É bom para as casas, é bom para os artistas, é bom para os produtores, pô, demais, assim. E, André, você como BMS, você não só participa também na seleção das bandas, mas também na seleção das pessoas que vêm para o live music, né? O Mário faz para o D-Sync. O que você pode falar para a gente aí, processo então, a curadoria é uma coisa super difícil mesmo, e como falar, eu acho que é a questão chave mesmo dessas conferências. Quem vai dos dois lados, quem vai comprar coisa e quem vai vender coisa, como você faz para as pessoas fazer sentido estar lá, ou você tá, eu já fui em lugares que você chega e você fala, cara, tem nada a ver, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho interesse em nenhuma banda, então, por que me convidaram, sabe? Então, a curadoria é difícil. Eu acho que, falando da curadoria musical, eu acho que tem várias etapas que a gente tinha estabelecido. A primeira era a maturidade musical, sabe? Você recebe um monte de material que o pessoal não são músicos profissionais. Então, essas pessoas têm que também saber que tem que chegar num certo nível para poder tocar nessas feiras. Depois, é o lado mesmo do profissional, da profissionalidade, não sei se fala essa palavra, que você julga muito sobre o material que é mandado, na qualidade dos vídeos, como as pessoas respondem os questionários. A gente passou por um momento muito engraçado, que a gente tinha no nosso formulário, tipo, link Facebook, e as pessoas colocaram www.facebook.com. Tipo, e aí o link YouTube, www.youtube. Então você vai, cara, essa pessoa tá mal, sabe? Desculpa, aí você fala, a gente não vai poder ajudar ela, e aí não vai poder fazer nada. Então, tem uns momentos aí disso, cara. que você fala, cara, então essa pessoa não sabe muito o que ela está fazendo. Aí você vê na qualidade do material e também se tem um representante, se fala inglês, sabe? Se você está fazendo uma feira para gente
que é só baseado na exportação, é legal saber se a pessoa tem uma noção de inglês, se tem alguém atrás que pode, caso alguém se interesse, um festival, se pode continuar, porque não adianta nada ter uma banda completamente perdida lá, ter um interesse, porque já aconteceu, já vi isso acontecer, aí nada acontece depois. E aí, terceiro, eu acho que é o gosto, não? Gosto é uma coisa muito peculiar, é muito em relação a quem você convida e quem você seleciona, sabe? Se você tem muitos festivais de música instrumentais que vêm, muitos programadores de, não sei, de heavy metal, de jazz, aí você tenta ter bandas que batem também com estilos musicais. Aí tem também a representatividade dos estilos, também dos gêneros, etc. Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio. Nesse momento. Mas, e aí tem a escolha dos perfis dos convidados. Você tem que analisar quem tem um perfil de programar música brasileira, quem se especializa, quem não adianta nada pegar um festival maravilhoso de pop francesa, que é um tipo Lollapalooza francês, que nunca programou uma banda brasileira na história, que nunca vai programar. Então, é legal você ter festivais que, em caso de interesse, vão ter um histórico de programação de artistas nacionais, sabe? E em relação ao que a Fabi está falando dos cachês, da ajuda de custo, eu acho que depende muito de porque se você tem patrocinador, dá para você oferecer esse tipo de coisa. Se você não tem, você não oferece. Eu acho que tem que jogar muito limpo com os convidados. Falar, olha, a gente pode convidar vocês, a gente tem um apoio, os músicos, ou a gente pode pagar, como a gente pagava numa época de ajuda de custo. Mas eu acho uma coisa muito interessante que a gente fez na BMA em 2000, eu acho que foi 2019, foi essa ajuda na exportação. A Terra Melina foi selecionada, não com a Tássia Reis na época, não, que o festival que selecionava uma banda tinha uma ajuda de custo do programa da BMA para pagar os cachês e para pagar também as passagens. Então, isso ajudou muito. Um acelerador, um incentivador. Né? 7, 8 bandas viajaram para o mundo inteiro, tocaram em festivais no mundo inteiro, em casa de show, Canadá, França, Inglaterra. Mas isso é legal conectar com a BMA, porque é uma agência de exportação, né? Sim, sim. Então, faz isso foi uma coisa só para explicar, assim, que às vezes, quando a gente tem patrocínio, a gente não tem dinheiro exatamente. Uhum. Quase todos os anos, eu posso dizer pela Sim São Paulo, assim, não deu dinheiro. Os 2 anos que deram dinheiro foi 2018 e 2019, né? Então, assim, é muito tempo de investimento, sabe? Mesmo com patrocínio, para fazer o negócio dar certo. E aí, quando começa a dar certo, vem a pandemia. Então, até você chegar num nível que, assim, puta, tem dinheiro, as bandas podem começar a receber, é muito complicado. É muito complicado. E o pessoal tem que saber que nenhuma feira de música paga nada no mundo inteiro. De vez em quando você tem 200 euros aqui, uns 100 euros aqui por pessoa, que depois deduz um monte de imposto, você acaba recebendo 25 euros, né? Recebe o dinheiro prometido, para você ter uma ajuda de custo por pessoa, sabe? Por músico, por equipe. Então, não é o padrão mesmo. Então, as pessoas têm que se acostumar mesmo a não contar com isso. Só que quando tem... também o lado que a Fabi falou também, a gente vê um monte de patrocínio e no final ninguém ganha dinheiro, porque custa muito caro de se produzir. Então, tipo, na vez que a gente conseguiu oferecer uma ajuda de custo, é porque tinha um dinheiro meio de patrocinador, que eu não me lembro mais qual era, que ajudou a pagar isso. E também o lance da chance que a gente tem de estar dentro do modelo da BMA, que a gente pode depois dar uma ajuda para a exportação, que é, na verdade, a vocação mesmo do BMS, é criar essa ajuda de exportação. E aí que tem a pressão sobre a gente, não o programador. Se não tem ninguém que é escolhido, no final a gente apanha, porque não é tanto por quantas pessoas participam, é mais por quantos contratos foram assinados no final. Então, é uma pressão muito grande. Exatamente. E tipo, rolou, esse ano foi muito legal, porque esses artistas, especialmente quando rolou o Festival de Saint-Nazaire, não? Lá o Les Escales, teve uma mídia que foi mandada, que foi, cara, a maior mídia da França foi para o festival. Então, as bandas que foram para lá tiveram matérias, tipo Télérama, Libération, nas maiores revistas, jornais e mídias da França. Então, foi um acelerador para exportação. Eu acho que foi excepcional nesse ano, especialmente, sabe? Mas tudo isso é puxa, tem que ter dinheiro, tem que ter o festival que faz um especial São Paulo, tem que ter um monte de coisa que acontece, como a Fabi falou, uma equação muito, muito, muito complexa. Mas eu acho que as bandas têm que se preparar a investir. E eu posso falar isso, e você pode falar isso também, que a gente investiu pra caramba. Não é que a gente fala, gente, investe aí. Tipo, o Bexiga... você tem 10 pessoas. E o Bexiga já teve... Eu me lembro que tinha... Palco, né?
Vendia carro, vendia casa, vendia instrumento para poder viajar para um lugar. E a gente investiu muito, a gente já perdeu muito dinheiro e também a gente ganhou quando aconteceu. Então, não dá para chegar e considerar... A palavra festival, aí que eu concordo com vocês, a palavra festival é perigosa, porque o pessoal pensa, eu quero um festival, tem público, tem patrocinador, eu quero um cachê. A verdade, a história é completamente diferente. É tipo, as chances que eu tenho, o custo de oportunidade meu de tocar na frente desses profissionais. E aí tem que aceitar as condições. Eu sei que no Porto Musical tem uma ajuda mesmo. Assim, eu não me lembro mais, eu acho que tem uma ajuda também, não? Uma ajuda por dia, uma coisa assim, não me lembro mais. Tem umas feiras... Você me convenceu a tirar. Eu? Lá atrás. Lá em 2015. Eu lembro direitinho. Mas com o tamanho da programação da Sim, faz super sentido, sinceramente. Não tem condições, gente. Não mesmo tem. assim, então, eu salvei assim, então, eu salvei um financeiro assim. Você imagina eu pagar 300 palestrantes e 400 bandas. Assim... Não, mas rolou uma coisa, Fabi, que tem a que Van... mudar completamente o formato. Rolou uma ajuda. Eu contoquei com o Edgar, rolou uma coisa. A gente dá algumas coisas quando é necessário, assim. Então, assim, já dei hotel para quem, tipo, sabe, pediu ajuda, já dei van. Quando a gente teve patrocínio da Latam, já dei passagem. Porque é isso, acho que é importante falar. Mas depende muito do que assim. Acho que é tudo uma conversa, né? Tipo, acho que passa por uma conversa. O assunto principal não é esse. Isso não é o assunto principal da feira. Não é se eu vou ter ajuda ou não vou ter ajuda. Isso, se você tem, legal. Se você não tem, que pena. Vamos chorar todo mundo junto. Eu já chorei muito. O lance é que não é isso o assunto. É aonde que eu estou indo, quais são as oportunidades, se eu estou me preparando, se é exatamente o som que o pessoal quer que eu vou tocar, etc. Tem muitas perguntas de se fazer antes. É melhor tocar sem cachê no melhor lugar do mundo que receber $1 milhão para ter um lugar que não vai acontecer nada. Totalmente. Então, eu acho que tipo a carreira inteira de 10 anos do Bexiga, eu não sei se foi 7 anos, porque o Porto Musical não chegou no primeiro dia, não? Tudo que gerou de carreira do Bexiga Internacional nasceu nesse dia, nesse show, nesse palco, nesse horário. Então, o pessoal tem que entender isso. Um show muda a vida de uma banda, muda a carreira de uma banda. Tudo bem, tem uns que não mudaram nada, beleza, mas não é por isso que não pode tentar. Então, a questão do cachê, eu acho que da ajuda de custo é legal, mas é a pergunta errada. É a pergunta errada para ir ou não ir, eu acho. Esse caso específico do Bexiga foi muito engraçado, porque à tarde a gente assistiu uma palestra do Christian, né, da Bacana, que foi um dos que estava envolvido ali. Como se lançar na Europa, como fazer? Ele começou a palestra falando, bom, se você tem mais do que 5 pessoas na banda, esquece. Tipo, a gente, porra. Aí à noite, cara. À noite ele viu assim, e o Peter do Ross, que estava do lado dele. Acho que o Peter já deu uma chamada de cara. Tipo, vou mandar para o Ross, então dá um jeito. Então, assim, o papo que ele tinha falado. Mas, olha, esquece o que eu falei ali à tarde, então vamos, aqui é uma exceção, tal. E deu super certo, né? E... só pensando. Gente, a gente realmente passou aqui o tempo que a gente pode ter. Muita coisa que a gente pode falar. Agora eu estava escutando só para encerrar, que eu estava escutando todo esse papo de patrocinador, que eu sei bem exatamente também como funciona, para fazer festival, etc. E o Paulo André falou no primeiro episódio que todo mundo que estava presente, e já via um caso clássico, assim, né? Tipo, sei lá, você tem Porto Musical, sim, BMS, tanto faz, sei lá, Heineken. Aí o cara olha assim e fala, Heineken? Meu Deus do céu, o meu cachê é 50 mil, entendeu? Porque, assim, e a Heineken tá te dando 10, assim, 15 mil, entendeu? Às vezes a pessoa vê... Tá dando a cerveja para você vender ainda. A do tempo é a cerveja. Você tem que comprar, tipo, vou te dar 50 mil, mas você compra 10 de cerveja minha, entendeu? Ela te dá um desconto na cerveja. Então, assim, é muito engraçado porque é muito relativo essa coisa de patrocinador, assim. Porque, às vezes o patrocinador não tá dando esse dinheiro todo que a pessoa está achando. Até te falar uma coisa, assim, quanto mais marca tiver num evento,
pode crer que menos cada um está dando. Exatamente. Porque se tivesse um dando muito para pagar o evento, por que você vai correr atrás de um monte? Porque te dá mais trabalho de atendimento, de entrega, de ação, disso, de aquilo. Entendeu? É assim, evento que tem um monte de marca, tipo assim, São Paulo, pode crer que tá ferrado. Não, assim, tá bem, cada uma tá dando 1 milhão, né? Pô, os caras estão com 25 milhões. Amo meus patrocinadores, eles são incríveis. Mas, assim, ninguém tem dinheiro assim, né, para jogar. Né? Todo mundo quer através das leis de incentivo, que já é outro trampo que você tem que ter, que não é fácil, sabe? E pode crer que, assim, se uma marca te dá 500 mil, metade você vai gastar em entrega para ela. Né? Posso estar exagerando na metade, mas assim, 30%, 40%, você vai ter que gastar em entrega, porque se você... Não adianta botar o logo dela no evento. Não, é um clássico, né, Fabi? Na verdade, assim, um clássico de pessoas que negaram patrocínio por a pessoa chegar, ou, sei lá, a marca X da 100 mil, e o que ele está pedindo, que você está querendo que faça de entrega, de ativação da marca, custa 150. Então, assim... Olha, eu já fiz um evento para uma marca não, eu fiz um evento e tive patrocínio de uma marca que me deu 200 mil de patrocínio para um show ali todo especial, e na área de ativação que eles fizeram, eles gastaram 300. Sabe? Então, assim, tem que entender que marca... quem fala com você é marketing. Marketing fala com você. Não? É outra coisa. Então... Bom, é isso. Dá para entrar mais 2 horas de papo, né? Quem entrou nessa... Gente, eu queria agradecer a vocês. A gente realmente, infelizmente, passamos o nosso tempo que a gente tem aqui. É sempre muito pouco, né, cara? Assim, mas eu queria agradecer, André, Fabi, Melina, muito obrigado. Obrigado pelo convite. A gente vai se ver em breve, com certeza. E assim, vai voltar a acontecer. Tudo bem, esse ano não vai ter gigantesco, mas ano que vem vai. Porto Musical, ano que vem vai ser um arraso, todo mundo imunizado, menino. Ai, meu Deus. 3 doses já, dose de reforço, caramba. Já. E a mesma coisa para o BMS. Pessoal, obrigado. E a gente vai encerrando por aqui, tá? Até uma próxima e valeu mais uma vez. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.